Boa noite a todos, né? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula, né, sobre o Microsoft Excel. Hoje é a nossa segunda aula sobre o Microsoft, né? O Microsoft Excel, no caso, Microsoft é o pacote Office, sobre o Excel, tá? Então, no nosso caso, na semana passada, eu ensinei para vocês quais eram os operadores que nós trabalhamos no Excel em si, e hoje a gente já vai fazer uma planilhinha um pouquinho mais sofisticada, né? Então, vamos abrir o Excel aí no nosso computador. Então, vamos lá no iniciar, digitar a palavra Excel, né? EXCEL. Aí, no caso, pasta de trabalho em branco, né? Para quem tiver as duas últimas versões, que é a partir de 2017, mais ou menos, já tem essas versões que aparecem, né? Que são... Opa, fechou. Aparece essa telinha inicial, né? Tem casos, as versões mais antigas, a gente já cai direto na carinha do Excel dessa forma, né? Já abre o Excel diretamente. Então, vamos lá. Eu colei aqui, né, a planilhazinha que eu tenho que digitar. E agora nós vamos fazer a digitação juntos. Então, primeira coisa, pessoal, principalmente para a semana passada, né, quem não estava presente, quando a gente estiver trabalhando aqui com o Excel, né, nós vamos trabalhar com células. Então, as células é a junção da coluna com a linha. Então, como que a gente faz para digitar naquela célula? Coloca o cursor do mouse ou clica com o touch, né, do celular, e aí vocês vão digitar o que está escrito. Então, que nem aqui no caso está escrito código, aqui está escrito nome, aqui está escrito sexo, aqui quantidade de horas. Então, tá abreviado, quanti.horas. Tá escrito dessa forma, tá? E aí, aqui embaixo nós temos 10 no código, né? O 5, depois 10, depois 5, depois 10. Aí, depois nós temos aqui o nome das pessoas. Então, José Godofredo. Depois nós temos a Júlia Godoy. Aí depois nós temos o André. Pessoal, dica que eu dou para vocês, tá? Primeiro vocês digitam, depois vocês saem consertando, tá bom? O que tiver passando, o que tiver errado. André Fernandes, depois é Tereza Murari. E por último nós temos o João da Silva, tá? Aí aqui, pessoal, tá vendo então, né? Deixa eu ampliar, pegar uma... Pronto. Vocês estão vendo aqui, ó, que tá passando, né? Onde eu digitei José Godofredo, ele tá passando, né, da coluna B para C. Então, não pode, né? Então, como que a gente faz? Lembra da semana passada? Coloca o cursor do mouse, a gente fala na intersecção, ou seja, da coluna B para C tem uma linha, tá? Então, você vai posicionar o mouse ali e vai dar 2 cliques rapidinho. O que que ele vai fazer? Ele vai adequar o tamanho da sua célula com o que está escrito, tá? Caso, não consegui dar 2 cliques, pessoal, só posicionar o mouse em cima, né, da intersecção, que é a linha mesmo do B para C, clicar e arrastar, tá? Que você também consegue redimensionar o tamanho da célula, tá bom? Isso são dicas que eu dou para vocês. Então, vamos continuar. Aí, nós temos o sexo, então, nós temos o sexo masculino, temos o sexo feminino, masculino de novo, depois feminino, e por último temos o sexo masculino, tá? E aí, aqui nós temos a quantidade de horas trabalhadas. Então, nesse caso aqui, o José Godofredo trabalhou 232 horas, a Júlia trabalhou 150, o André trabalhou 210, a Tereza trabalhou 231, e no nosso caso aqui, o João da Silva trabalhou 113 horas, tá? E outra coisa que a gente vai fazer também aqui, né, pessoal, vamos calcular aí a quantidade de horas, né? Então, a quantidade de horas, e vamos colocar o valor
da hora, tá? Aqui nós temos um total, antes que eu esqueça, total geral de horas. Pronto. Agora aqui vou deletar, beleza? Então, o valor da hora. Então, vamos pensar que o José Godofredo, o valor da hora dele é R$13. O valor da Júlia Godoy, o valor é R$9,90, ó, R$9,90. Vamos pensar que o valor do André Fernandes é R$7,50. O valor da Tereza Murari, vamos pensar aí que é R$5,90. E no caso do João da Silva, o valor da hora dele é R$25, tá? Então aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Até agora eu só digitei, né? Foi o que eu fiz na semana passada, e aí depois a gente fez as contas, né? Fez as operações, fez as fórmulas. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês hoje, tá? Vamos inserir um título para nossa tabela, porque aqui não tem título nenhum. Então, como que a gente faz para inserir? Clica na primeira linha, tá? No caso, vai ser na primeira célula, que é a célula 1. Com o botão direito do mouse, você vai vir em inserir, tá? Quando você clica no inserir, ele abre essa caixinha de diálogo. E ele está perguntando para você o que você quer fazer. Então, no caso, nós queremos inserir uma linha inteira. Ok, tá? Então, ele cria uma nova linha em cima. E aí, aqui nós vamos colocar aí, ó, planilha, horas trabalhadas, tá? Trabalhadas, certo? Então, aqui nós temos a quantidade de horas, o valor da hora e aqui o total receber, tá? Vamos por assim, tá, pessoal? Total que a pessoa vai receber, tá? Então, planilhas horas trabalhadas. Então, aí aqui, ó, o que eu aconselho vocês? Primeira coisa, tá? Aqui o valor da hora a gente recebe em dinheiro, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar aonde nós digitamos o valor da hora a aula, que é em dinheiro, é em real. Vocês vão selecionar e aí vocês vão vir aqui, ó, no formato de número de contabilização, que é na moedinha, tá? E vocês vão clicar em cima. Ele vai transformar esse valor que estava antes assim, tá? Sem formatação nenhuma. Olha, se vocês olharem, aparecia que era geral. Se você clicar aqui no símbolo da notinha e da moedinha, ele vai transformar esse valor aqui em contábil, tá bom? Em moeda, no caso. Então, ele sabe que aqui é dinheiro, tá? Então, vou refazer de novo, ó. Vou pegar minha lupa para ficar mais fácil. Ó, então, no nosso caso, né? O valor da hora é em reais, certo? Então, vocês vão selecionar a coluninha onde estão os valores aqui. E aí, vocês vão vir aqui, ó. Do lado do alinhamento, nós temos uma guiazinha chamada número. Vocês vão clicar no símbolozinho do papel, né? Que é seria o dinheirinho e a moedinha, tá? Formato de números de contabilização. Pode clicar uma vez só. O que ele já vai fazer? Ele já vai transformar para a gente em valores contábeis, ou seja, valor real, né? Ele já até insere o RS, que significa real, tá? E aí, agora, nós vamos ter que fazer a fórmula, pessoal, para saber quanto que essa pessoa, que no caso José Godofredo, que trabalhou 232 horas, quanto que ele vai receber de horas, né? Aí, no nosso caso, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o sinal de igual. Lembra que toda vez que nós colocamos o sinal de igual, nós estamos sinalizando para o Excel que vai ser feita uma fórmula ali. E essa fórmula ele vai ter que nos dar o resultado, tá? E aí nós vamos clicar, então, na célula onde está a quantidade de horas, que no caso foram 232 horas trabalhadas, que é a célula D3, e nós vamos multiplicar, tá, pessoal? A gente vai fazer vezes, fazer operação vezes. Vezes o valor da hora dessa pessoa, né? No caso do José Godofredo, que é R$13. Então, lembra que no Excel nós não trabalhamos com valores, nós trabalhamos com células, tá? E aí, nós vamos fazer, então, a D3 vezes a E3. Feito isso, é só eu apertar o Enter. Então, olha só. Esse cara aqui, o José Godofredo, ele vai receber
R$ 3.016. Por quê? Porque ele trabalhou 232 horas a R$ 13 cada hora, tá? Então, vamos de novo no de baixo, ó. Aqui nós temos a Júlia Godoy, né? Então, vamos fazer a fórmula para ela saber quanto que vai ser o pagamento dela de horas. Então, igual, para simbolizar, né, para o Excel, olha, estamos construindo uma fórmula. Aí, nós vamos clicar, então, na coluninha, né? Na onde está a quantidade de horas que ela trabalhou, que no caso foi 150 horas. Então, aqui vai ficar aparecendo a célula D4, e aí nós vamos multiplicar, tá bom? Nós vamos multiplicar por 9,90. Essa é a regrinha para a gente saber aí quanto em reais, né? Quantas horas ela trabalhou e quanto ela deve receber por isso. Feito isso, eu aperto Enter. Então, no caso da Júlia Godoy, que recebe R$ 9,90 por hora, ela vai ter aí uma hora extra para receber de R$ 1.485, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, Gi, mas e aí? Eu tenho que ficar fazendo isso para tudo? Pessoal, o Excel, ele é muito automático, ele é muito automatizado, tá? Mas para que ele faça as coisas automatizadas, a gente precisa sinalizar para ele o que ele tem que fazer. Então, no nosso caso aqui, eu já construí a fórmula, né? Que é a D4 vezes a E4. Se eu fosse construir uma outra fórmula, né? Aqui no caso do André Fernandes, eu teria que fazer 210 vezes 750. 210 está na célula D5, né? E o 750 está na célula E5, né? Se nós formos conferir, ó, quando eu montei a fórmula D4 vezes E4. Então, pessoal, o Excel a gente pode aproveitar as fórmulas anteriores, tá? Porque aqui só vai mudando a célula onde está posicionado, no caso, a linha que está posicionado na célula. Então, essa é D5, essa é a D6, essa é a D7. Então, é só a gente clicar onde nós já fizemos a fórmula e arrastar, pessoal. Quando a gente clica e arrasta, o que acontece? O próprio Excel, ele lê a fórmula de cima, que era D4 vezes E4, e ele transforma para a célula de baixo, ó. O que ele fez? D5 vezes E5. Olha lá, ele marcou para a gente aonde está o valor que ele está pegando. Então, é D5 vezes E5? É, então tá certo, só apertar o Enter, beleza. Aí, a mesma coisa aqui, ó. No caso da Tereza Murari, ela teria que multiplicar 231 vezes 5,90. 231 está na célula D, na linha 6. Então, vamos lá, ó, o que ele fez. O próprio Excel, tá? É igual D6 vezes E6. Então, ele mesmo entende que, quando a gente clica e arrasta, ele entende que ele apenas tem que substituir o número, né? O número aqui, na verdade, a linha, né? A linha daquele determinado elemento. E é o que ele faz embaixo também, ó. Ele substitui, ele faz D7 vezes E7. Deu para entender, pessoal, como funciona essa questão do clicar e do arrastar? Quando a gente tem uma fórmula igual, tá? Que a gente está fazendo uma fórmula igual para todos, a gente pode construir apenas a primeira para que o Excel entenda o que ele tem que fazer e depois você clica e arrasta, tá? Que é esse caso aqui que aconteceu. Então, aqui, ó, vou apagar de novo para vocês verem, né? Vamos construir a fórmula recapitulando. Então, no meu caso, ó, o José Godofredo, ele trabalhou 232 horas, cada hora dele custa R$13. Como que a gente vai calcular quanto que ele tem para receber? Então, vocês vão colocar o valor de igual. Quando a gente coloca o valor de igual, o Excel entende que a gente vai fazer uma fórmula e que essa fórmula vai ter uma resposta, tá? E aí, vocês vão clicar no 232, que é a célula que está armazenando o valor da quantidade de horas que ele fez, que é a célula D3, ó, se vocês olharem D3, e isso vocês vão multiplicar pelo valor da hora. Então, no caso, o valor da hora é aqui, né? Perdão, é a célula E3, né? Então, D3 vezes E3, apertei o Enter. Beleza, é isso, tá certo? É. Agora, pessoal, é só vocês colocarem o cursor do mouse em cima, ó, desse... Deixa eu aumentar a lupa. Em cima, ó, dessa caixinha verde. Tá vendo que tem uma caixinha bem pequenininha verde aqui, ó.
tá? Você tem que colocar o cursor bem aqui em cima, que ele vai fazer esse maisinho mais escurinho. E aí é só você clicar e arrastar até a última célula que tem que ser feita a conta, tá? Então, ele faz essa substituição. Ele lê essa fórmula, ele entende que quando você clicou e arrastou, você está falando para ele, olha, permanecem-se as colunas, só trocam o número da linha. É o que ele faz. Então, ele faz a fórmula certinho, ó. D4 vezes Z4, D5 vezes Z5, D6 vezes Z6 e, por último, D7 vezes Z7. Nossa, Gi, por que ele faz isso? Pessoal, imaginem vocês terem uma planilha com mais de 1000 registros para vocês ficarem calculando. Não tem condição. Então, essa questão do clicar e arrastar é muito mais fácil, facilita muito mais a nossa vida, tá? Tudo bem até aqui com relação ao que eu fiz, que é fazer a fórmula, cliquei e arrastei? Tudo bem? Outra coisa, só funciona para quando as fórmulas forem igual. Por exemplo, ali nós estávamos fazendo todas as fórmulas de multiplicação. Agora, se você está fazendo uma fórmula de multiplicação e de repente tem que fazer uma fórmula de adição, que é o sinal de mais, não vai dar certo, tá? Então, só funciona com fórmulas iguais, idênticas. Ele só substitui o número da linha que ele tem que fazer. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Não? Então, vamos lá. Aqui, beleza. Então, se vocês ficarem com dúvida, vocês podem estar abrindo a calculadora para estar calculando, né? Ó, então, vamos lá. Só para a gente ver. Então, 232 vezes 13. Então, deu 3.016, tá certo. Depois, 150 vezes 9,90. 1.485, certo? Depois, 210 vezes 7,50. Opa! 575, certo? Também. Depois, C, né? 231, opa, bati muito. 231 vezes, no nosso caso, 5,90. Deu 1.362. E para finalizar, nós vamos fazer 113 vezes R$25, tá? Então, deu 2.825, certo? Então, aqui a gente só fez uma formulazinha que colocou o sinal do igual e aí clicou onde estavam os elementos que iam participar dessa fórmula. Que para eu descobrir quanto que eu tenho que receber no mês, eu tenho que multiplicar a quantidade de horas trabalhadas vezes o valor da minha hora-aula, multiplicando, eu tenho o valor que eu tenho que receber bruto, né? Então, até aqui, tudo bem? Deixa eu confirmar, mas ninguém perguntou nada. Deixa eu tirar minha lupa daqui, tem hora que ela me atrapalha. Bom, beleza, ninguém perguntou nada. Continuando. Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, total geral de horas. Aqui ele quer saber quantas horas que foram feitas naquele mês, tá? Então, nós vamos fazer igual, né? Que nós vamos... Então, coloca o cursor na linha, ou no caso, na célula onde você vai construir a fórmula. Coloca o valor de igual, então ele já entende que agora qualquer célula que você clicar, ele vai utilizar, ó, se eu clicar em qualquer célula, ele entende que ele tem que utilizar, tá? Outra coisa, pessoal, a célula, eu não tenho como eu pegar uma célula e outra célula e outra célula e outra célula. Eu preciso colocar um sinal de operador para ele. Ou vai ser mais, ou vai ser menos, ou vai ser vezes, ou vai ser dividir, tá? Ele não aceita ficar assim, tentar juntar células sem ter essa formatação. Então, feito isso, então vai ser D11 mais. Aqui no caso, a D12, perdão, opa, eu tô clicando no lugar errado, desculpa. Então, igual, aí vai ser a D3 mais a D4 mais a D5 mais a D6 e mais a D7, tá? Então, essa aí é a quantidade de horas trabalhadas. Você aperta o Enter. Então, no caso, foram, 54. O que eu fiz de errado? Igual essa... Ah, eu tava colocando o sinal de menos também. É isso que eu... Verdade, Luiz. Ainda bem que você falou. É mais, gente, perdão, tá? Mais a D4, mais a D5, mais a D6 e mais a D7. E aperto o Enter.
Pronto, foram feitas 936 horas lá no meu escritório, por exemplo, ou lá na minha firma, tá? Então, 936 horas. Prestem atenção nisso. Para formar uma fórmula, nós precisamos dos operadores aritméticos. Mais, menos, vezes ou dividir. E a professora Gi foi e colocou menos, tá? Então, aqui é mais. Então, coloca o cursor na onde vai ficar a fórmula, coloca o valor de igual, aí vai, 232 mais 150 mais 210 mais 231 mais 113. E aí eu aperto Enter. Foram 936 horas trabalhadas, tá? E aí, por último, pessoal, vamos lá, vamos calcular quantas horas aí, quanto que tem que ser pago de horas. Então, igual. Então, a mesma coisa, clica no 3016, que ele representa a célula F3, mais 1.485, mais 1.575, mais 1.362, mais 2.825. E aperto Enter. Ou seja, aí aqui vocês vão falar, professora, deu errado. Não deu errado, tá, pessoal? Quando aparece o joguinho da velha dessa forma, significa que a célula está muito reduzida, então não está dando para aparecer o valor que ela tem que mostrar ali. Então, vocês vão colocar o cursor lá em cima entre o F e o G, né? Na intersecção das colunas e arrastar, tá? Quando a gente arrasta, ele aumenta aí o valor da célula, adequando o tamanho, e aí apareceu o valor. Então, no caso, eu tenho que pagar R$ 10.263 em hora extra. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender o que eu fiz, as contas, tudo certinho? Perfeitamente. Perfeito? Então, tá bom. Então, ó, dúvidas, então, como que eu faço? Coloca o cursor do mouse ou clica com o touch do celular, onde você vai construir a fórmula, tá? Como que eu construo? Gi, coloca o sinal do igual e a partir daí você clica na célula onde está o valor que você vai adicionar nesse caso aqui. Então, 3.016 está na célula F3, mais 1.485 que está na célula F4, aí depois 1.575 que está na célula F5, depois mais 1.532,90 mais 2.825 e aperto Enter. Então, deu 10.263,90 pelo valor de 936 horas trabalhadas, tá? Então, aqui em cima, o que nós vamos ter que fazer, né? Então, nós temos, ó, uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro colunas, 5 e 6, né? Aqui só foi digitado na célula 1. Eu quero fazer com que esse título fique nas 6 colunas. Então, vocês vão selecionar o título. Além do título, vocês vão selecionar até o F aqui, pessoal, tá? Porque a gente vai colocar no centro o título, né? Então, vou selecionar e a partir daí eu venho aqui, ó, deixa eu pegar a lupinha. Nós vamos vir aqui ainda no alinhamento, vocês vão utilizar essa opção aqui, ó, alinhar e centralizar, tá? Só clicar uma vez, ele fez o quê, pessoal? Ele catou o título que estava escrito apenas na célula A1 e mesclou, ou seja, ele fez a célula A1, B1, C1, D1, E1 e F1, ele fez virar tudo uma coisa só, tudo ficou a célula 1, tá? Então, aí clicou, planilhas, horas trabalhadas. Aí nós temos o código, que é o código aí do departamento pessoal, provavelmente. Aqui nós temos o nome do funcionário, nós temos o sexo, a quantidade de horas trabalhadas, o valor de cada hora, e aí aqui o total a receber de cada pessoa, tá? Então, essa é a nossa planilha de hoje. Depois que eu terminei de fazer as contas, agora é só eu enfeitar ela. Então, seleciona a sua planilha, você vai vir aqui, então, na parte de... Aqui, ó, ainda na fonte, você vai encontrar a parte onde está escrito, acho que é bordas, né? Isso, bordas. Aí você vai colocar, primeiro passo, todas as bordas, tá, pessoal? Ó, quando a gente coloca todas as bordas, aparece em todas as linhas, tá? E aí, depois disso, nós vamos selecionar de novo. E aí, no nosso caso, nós vamos escolher... Opa, tô no lugar errado, me perdoem. É aqui, ó, fontes. Aí, nós vamos nas bordas.
Aí a gente vai utilizar as bordas externas expressas, tá? Feito isso, ou seja, ele deixa a bordinha mais escurinha. Seleciona, a mesma coisa no sexo, a mesma coisa quantidade de horas. Aqui o valor da hora. E por último, aqui é o total, né? Então, é isso, pessoal, que vocês vão ter que fazer. Se quiser mesclar aqui, seleciona a coluna C e coluna D aqui, é isso, e clico em mesclar e centralizar, que é aqui, ó, tá? Mesclar e centralizar. A mesma coisa aqui, tá? 10.263, só sinalizar, vem aqui mesclar e centralizar, beleza, apareceu o valor aqui e apareceu o valor aqui, tá? E aí, o restante, pessoal, é o que a gente viu na aula passada. Colocar cor, como que eu coloco? Seleciona o título, aí você vem aqui na fonte, aqui o baldinho parece que tá derramando tinta amarela, você vai escolher a cor de tinta que você quer, né? E tá pronto a sua tabelinha. Beleza. Então, no caso, eu tô fazendo aí planilha de horas trabalhadas, coloquei na cor rosa. Então, aí aqui o código, o nome, o sexo, quantidade de horas, valor total a receber, vocês podem estar centralizando, tá? Para ficar mais bonitinho. A mesma coisa esse restante, ó. Seleciona e centraliza, tá? Ele fica mais organizado. E por último, se vocês quiserem, vocês podem colocar uma corzinha aqui, ó. Total de horas trabalhadas, vou colocar rosa e vou colocar a quantidade de horas que foi a quantidade de horas que foi paga para as pessoas. Vou colocar esse sim, tá? Então, foi pago 10.263. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Tô com a garganta até seca de falar. Tranquilo, gente. Professora, eu só queria saber como eu faço para pôr o vezes. O vezes? Isso. Ó, o vezes é o asterisco, tá? O seu teclado, ele tem números assim do ladinho ou os números é só em cima? Tem em cima e tem do lado. Do lado? Então, para você pôr o do ladinho, Lu, é só você clicar mesmo no asterisco. Tá ok. Tenta aí para ver. Em cima do 9, né? Ah, tá. Não, em cima... Isso, em cima do 9, isso mesmo. Ah, tá. Eu vi aqui agora. Você viu? Uhum. Porque se o seu tivesse só em cima, sabe, assim, nessa barrinha, aí Uhum. você teria que segurar o Shift, que é a setinha para cima, e na onde tá o 8. Você vai ver, ó, se você olhar no seu teclado, vai olhando os números de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 8, em cima do 8 tem um asterisco, tá? Aí, para você usar esse asterisco, tem que segurar o Shift, que é a setinha para cima, e a tecla 8. Agora, como você tem os numerozinhos de ladinho, então é só você clicar no asterisco em cima do 9. Tá ok, professora, obrigada. De nada. Pessoal, então vai ser isso que vocês vão ter que fazer, tá? Então, lembre-se, o que a gente vai deixar combinado? Eu vou deixar aberto 15 dias para vocês me entregarem. Quem já fez a outra planilha e vai fazer essa, na semana que vem, lembra que eu deixo aberto para vocês estarem fazendo atividade. Então, vocês, quem já me entregou a primeira e vai fazer essa, me entregou até antes da sexta-feira, não precisa entrar na aula, que na semana que vem é só para vocês fazerem essa atividade, tá? Então, deixa eu selecionar essa planilhazinha aqui, para eu atualizar ela lá. Opa. Deixa eu tirar para cá. Novo. Então, vamos abrir o Word. Então, tira essa aqui e bota essa aqui. Aqui, pessoal, tá usando o autossoma, mas nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês, tá? Então, digite os dados em planilha 1. Vamos lá. Construa, as fórmulas para calcular
no caso, o total a receber. Calcular o total a receber. Aí eu vou colocar entre parênteses, né? Que vai ser igual. Aí vai ser quantidade. Ponto horas vezes valor hora, tá? Antes disso, vamos colocar aqui, formate a coluna, valor hora com formato moeda, que no caso vai ser contábil, tá, pessoal? Aqui, ó, se vocês olharem, as versões mais antigas, tá? Mostra como moeda, ó, se vocês forem ver aqui, ó. Mostra moeda, tá? As versões mais novas mostram contábil, é a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar moeda, que é contábil, entre parênteses. Ou ao contrário, vamos lá no Word. Aí, olha. Aqui é contábil. Vou colocar moeda. Contábil, né? Aí, para ficar mais fácil para vocês, ó, vamos ver aqui. Cadê aqui? Aqui, vamos tirar uma fotinho. Pronto, aí eu boto aqui, ó, coloco aqui, fica mais fácil para vocês verem o desenhinho. Pronto. Aí depois, construa a fórmula para calcular o total a receber, né? Que vai ser igual quantidade ponto horas vezes valor da hora. Beleza. Aí depois na 5, na 4, né? Vai ter que fazer o quê? Vai ter que somar, né? No calcule, ou melhor, construa a fórmula para calcular o total de horas realizadas, né? Realizadas no mês. Então, no caso, vai ser total de horas realizadas no mês. A fórmula vai ser, então, que a gente fez, né? A gente somou, na verdade, igual. Aí, no caso, vai ser... como que eu vou colocar aqui para vocês? Construa a fórmula para calcular o total de horas realizadas no mês. Aí, aqui nós vamos colocar... vou colocar assim, ó. Somar as células que estão com os valores de horas, das horas feitas. As horas feitas por cada funcionário. Pronto. Aí depois aqui, pra gente, o total a receber, né? Então, calcular o total a receber. Total a receber. Calcular o total a receber. Então, deixa eu fazer diferente lá na nossa planilha para ficar mais fácil. Aqui, total geral de horas, aqui. E aí, aqui eu vou desmesclar e vou colocar assim, ó. Total a receber. Total geral a receber. Pronto, aí aqui eu vou aumentar assim, ó. Aí aqui eu faço diferente. Essa tem que aumentar aqui. E aí aqui eu vou somar. Deixa eu colocar aqui assim. Aí de novo, igual isso, mais isso, mais isso. Opa, tô fazendo mais isso e mais isso. E aperto Enter. Pronto. Vamos ver se eu fiz certo. O outro tava dando isso.
Então, deixa eu apagar aqui e copiar de novo lá. Novo. Pronto. Agora, aí fica mais fácil para vocês entenderem o que eu tô falando, né? Se não eu que tô construindo, entendo o que eu tô falando. Agora vocês, então vamos lá. Digite os dados em planilha 1. Então, vamos pôr assim, para ser mais fácil. Para vocês digitarem. Aí, depois, formate a coluna valor hora com formato moeda. Coloquei a imagenzinha aqui. 3, construa a fórmula para calcular o total a receber, que é esse aqui, né? Que vai ser igual a quantidade de horas vezes o valor da hora, né? Que no caso é esse aqui de R$13. Construa a fórmula para calcular o total de horas realizadas no mês. É total geral de horas realizadas no mês. Aí você vai somar as células que estão com os valores das horas feitas por cada funcionário, que no caso vai dar 936. Aí depois calcular o total a receber. Calcular o total geral a receber. Aí no caso você vai ter que somar também. Então, somar, né, os valores da coluna total receber. Pronto. E por último, né, faça a formatação. Faça a formatação da tabela, planilha da tabela digitada. Tá. Aí vamos lá. Coloque bordas, cores, formate, sei lá eu, formate a fonte. Alinhamento, né? Perdão, usei alinhamento. Cores, alinhamento. Pronto, tá? Então, é isso que vocês vão fazer, pessoal. Deu para entender o que vocês vão fazer? O que a gente fez na aula. Deixa eu parar a gravação.